Bom, vamos agora com Hugo Albuquerque. Fazia tempo que ele não vinha aqui no canal, no Manhã Brasil. Ele estava vindo mais no Noite. Por sinal, foi ontem à noite no Noite Brasil. Então ele está continuando, ele nem dormiu. Ficou direto aqui na casa para participar hoje. Oi, Hugo, que bom que você está aqui. Tudo bem? Tudo bem, Mauro? Bom dia aí, Bom dia. nossa audiência, como é que você está? Muito bem, querendo muito te ouvir. Cenário de começo de ano realmente, tá? O ano começou avassalador. E eu vou trazer para você começar a conversa com o seguinte, o CZWCM chega como novo membro, valeu. O Alcindo pedindo para chamar o José Cobori, já chamei no final do ano passado, estou esperando a resposta dele. Olha que interessante, manchete do Global Times, jornal chinês Global Times, nesse instante. O comércio exterior da China atingiu um novo recorde de 45,47 trilhões de yuans em 2025, demonstrando forte resiliência e vitalidade. Interessante que essa notícia, que entrou no ar lá no Global Times, se tornou manchete do New York Times. Olha como o mundo mudou, né? O Global Times hoje, então, fonte para o New York Times, e a manchete do New York Times neste exato instante é a seguinte. Peraí, aqui, ó. China anuncia superávit comercial recorde com a entrada massiva de exportações nos mercados mundiais. Aí tem uma análise aqui do New York Times. Trump atribui força dos Estados Unidos ao senhor tarifa. Economistas discordam veementemente. Hugo, antes de falar aí dos temas geopolíticos vamos falar de Irã, vamos falar de Venezuela, tudo. Foi um fiasco a guerra tarifária promovida pelo Trump? Foi. Eu acredito que a política tarifária, primeiro, ela criou um ônus, ela criou uma arrecadação para o governo americano, eles gastaram mal o que entrou também, e eles tentaram, basicamente, teve um objetivo parafiscal. O que é um objetivo parafiscal? É quando um Estado ele usa um tributo, não com objetivo arrecadatório, não é o primeiro objetivo, né? O objetivo inicial era moldar o comércio global e, basicamente, derrotar adversários americanos. Então, era uma medida geopolítica, não é geopolítica, mas é geopolítica, né? Os americanos não conseguiram isso. Ao contrário, eles derrubaram a perspectiva de crescimento econômico mundial e, na falta de dólares no mercado, porque, basicamente, com essa tarifa, isso travou o comércio internacional pela maneira como o tarifaço foi implementado, como uma terapia de choque. E aí, os mercados não correram para o dólar, como era tradicional, eles se afastaram do dólar. Isso forçou a taxa de juros de longo prazo dos Estados Unidos, diminuiu o crescimento econômico, mas jogou o preço do petróleo para baixo. Por quê? Porque, como houve uma queda da perspectiva de crescimento econômico, esse fenômeno, os mercados de petróleo desaqueceram. Por que a OPEP não cortou a produção para manter o preço do barril? Por uma razão. Se a gente observar bem, os grandes fundos árabes, grandes fundos de países que são centrais ali na OPEP, na Organização dos Países Exportadores de Petróleo, eles estão entrando com tudo na coisa da inteligência artificial americana, né? O Elon Musk, por exemplo, comprou o Twitter com o objetivo de desenvolver inteligência artificial no Twitter, transformou lá em X, em X. Não foi com a grana da caderneta de poupança dele, foi com esse aporte de capitais vindos, sobretudo, do mundo árabe. Então, houve uma leniência, porque os árabes foram atraídos para o negócio da IA e eles estão querendo fazer essa aposta de longo prazo. Ninguém sabe se isso vai dar certo. De tal maneira, a economia americana não está crescendo tudo isso. É óbvio que a gente é um pouco enganado por dados que são assim, mas a economia cresceu tanto, uma taxa anualizada. Só os americanos calculam desse jeito, comparando um trimestre aqui com um trimestre imediatamente anterior. Na verdade, no mundo inteiro, você pega um trimestre de um ano, compara com o do ano anterior. Nesse sentido,
a economia americana ela não cresceu 4%, ela cresceu um pouco mais do que 2%, acho que 2,3%, 2,4% no terceiro TRI do ano passado, sendo que no terceiro TRI de 2024 ela havia crescido 2,8% em relação ao igual período do ano anterior. Então não tem nenhum espetáculo do crescimento. Outro problema que está aí colocado também, as tarifas produziram inflação. Só que muita gente tem questionado como o governo americano tem calculado essa inflação e que ele está mascarando, provavelmente. Como é que a gente percebe isso? Uma das políticas mais rejeitadas do Donald Trump é a gestão da inflação, é o manejo da inflação. As pessoas, elas rechaçam brutalmente. Tem um gap ali de rejeição muito alto. Mas e aí? Significa que aquele dado da inflação modesta que o governo americano apresenta é falso? Muito provavelmente é, porque, como a gente sabe aqui no Brasil, né, você pode mascarar um dado de inflação, mas você não consegue enganar o povo, porque o dado inflacionário ele bate imediatamente no bolso das pessoas. Só que quando você manipula a inflação, você acaba manipulando o próprio crescimento econômico, porque dá a impressão que o crescimento econômico é maior do que ele realmente é, e isso força uma política de juro baixo, né? Aí o pessoal pensa, não é bom isso aí que o Trump está fazendo? Bom, ele está usando dados ali falsos, está pressionando, inclusive, o presidente do Banco Central americano a adulterar a política de juros, mas mais ou menos. Ele está forçando a taxa de juros artificialmente para baixo, porque o juro bom não é um juro baixo, é um juro adequado a uma economia, naquele seu momento. É evidente que a gente tem um trauma aqui no Brasil, porque o juro é alavancado para cima, então a gente acha assim, juro bom é necessariamente juro baixo. No caso do Brasil, não conta muito, porque aqui o juro, por conta de uma série de fatores, ele sempre é maior do que ele deveria ser, inclusive os juros reais, né? Você pega a taxa de juros menos a inflação, a gente geralmente tem um problema grave ali, a gente tem uma diferença muito alta. Não é assim na maior parte das economias do mundo. No caso americano, o Trump está provocando uma disfunção que é o inverso. E a coisa ela acaba sendo uma disfunção que pode criar algum problema inflacionário, piorar o problema inflacionário americano, né? No caso deles. Então a gente tem um cenário onde o Trump está adulterando a economia para funcionar. Agora, por que ele está querendo juro baixo? Eu não concordo com a tese do Trump desenvolvimentista. Eu acredito que o Trump é um sujeito que ele quer, basicamente, tirar esse recurso, porque se você diminuir a taxa de juros, as pessoas, as empresas, os fundos, as famílias deixam de investir nos títulos da dívida do governo. Elas partem o quê? Para a Bolsa. E o Trump ele quer que os recursos dos Estados Unidos e do mundo, os recursos que aportam no mercado americano, eles se destinem para a Bolsa. Para a Bolsa, para o quê? Para o mercado da IA. A economia americana está afiançada, amarrada, ela está ancorada na expectativa de que a inteligência artificial entregue resultados nos próximos anos e que isso seja um elemento diferencial, que eles chamam de um game changer, né? Um elemento que gere um ganho de produtividade na economia americana, talvez no empreendimento militar americano. Só que os grandes capos da indústria da IA já alertam que a IA vai precisar de resgates de dinheiro público, porque elas não vão entregar os resultados que elas prometem tão rápido. Isso é um outro problema, Mauro, que atua o Trump. Então, o Trump, todo mundo está percebendo que tem uma bolha da IA, né, uma valorização das ações ligadas à inteligência artificial, há um desvio de recursos dos Estados Unidos que vão na direção dessa aposta. Há uma dúvida dos resultados reais que isso pode gerar. E a gente tem um elemento altamente preocupante, né? A gente tem um elemento altamente preocupante, que é que o governo americano vai ter de entrar no resgate. Então, essas ações, elas são caras, elas se valorizaram, elas dão um retorno pequeno, porque está todo mundo apostando no futuro. Se esse futuro não acontecer, você vai ter um problema, vai ter uma quebra de expectativa. Por isso, muita gente séria fala na questão da bolha da IA.
né? O Trump sabe disso, ele está desesperado, ele está criando mecanismos que forçam a barra, inclusive essa questão da inflação, jogar a inflação para baixo de uma maneira suspeita, mesmo que as pessoas já estejam percebendo que não é bem por aí. Pressionar o presidente do Banco Central deles para baixar artificialmente a taxa de juros, para que essa economia continue fluindo dessa maneira. Mas a gente tem dúvidas de que isso é real, de que isso é correto. Muito provavelmente não é. E essa IA, ela não está sendo... O resultado prático da IA não tá se realizando, não vai se realizar no curto prazo. Inclusive, os chineses estão fazendo um desenvolvimento da inteligência artificial que é mais eficiente, é mais barato, é mais organizado, é mais seguro, porque se baseia em aportes estatais, em aportes públicos. E eles têm um problema grave nisso daí. Por isso que o Trump já está anunciando um aumento do gasto militar para o ano que vem. Não é necessariamente para fazer uma guerra, mas é para ter uma desculpa ali no orçamento para enfiar dinheiro nessas empresas sem que isso seja um escândalo, sem que isso gere um grande abalo. E está todo mundo nessa brincadeira. E a coisa está caminhando dessa forma. Então, toda essa Trumponomics 2.0 ela é desesperada. Ela é basicamente uma economia desesperada. Então, ele está fritando a credibilidade da economia americana, dos índices americanos, e forçando a barra na gestão econômica para entregar resultados que são duvidosos e que estão girando em torno de uma coisa só, que é essa corrida da IA, que lembra a corrida espacial num dado momento. Supondo que ela der certo, ela entregaria ganhos de eficiência para a economia americana, mas é muito duvidoso também isso daí. E a gente pode estar perto de uma crise. Só que o Trump está dobrando a aposta. Ele está dobrando a aposta, está triplicando a aposta, e já deu mostras que ele não vai tirar o pé do acelerador. Inclusive porque ele cruzou tantas linhas que se ele tirar o pé do acelerador, o carro vai atolar. Então, por isso a gente tem esse cenário complexo na geopolítica. Porque essas ações... É com bicicleta, né? Não é nem pé do acelerador. Parou de girar, caiu. Bicicleta não tem conversa. Parou de girar, então, caiu. Então, os americanos, eles estão nessa, eles estão tomando uma série de atitudes que a gente fica surpreso, a gente fica chocado, porque realmente o Trump ele criou uma economia maníaca, né? Parece um surto maníaco na gestão da economia do país, e ele cria várias distrações. Então, tem essa coisa do Epstein, que é um problema para ele, tem a reclamação com a economia. O Trump ganhou porque aquele eleitorado centrista entendeu que ele seria melhor na economia do que os democratas, e agora as pessoas já não acham mais isso. Sim. E ele está chutando alto. Então, ele apronta com a Venezuela, ele aperta o pé no Irã, ele cria essa coisa do ICE para agradar a base, que isso é um baita de um escândalo. E ele não só agradar a base, como incorporar pessoas desse grupo de extrema-direita nessa polícia política, né, o que seria uma polícia alfandegária se tornou uma polícia política, e ele vai pisando, ele está aumentando o grau da repressão interna e, com a maior disfarçatez do mundo, está lá debatendo o que o Irã faz ou deixa de fazer, como se os Estados Unidos tivessem uma maravilha, e falando até numa intervenção, que provavelmente não será uma invasão terrestre, mas pode ser um novo ataque, um novo bombardeio. Tudo para mobilizar o país, mobilizar o aparato bélico, porque ele está se sentindo desesperado. Só que o Trump, ele se entrega. O Trump, ele vem do escola lá com o Roy Cohn, de nunca admitir a derrota, mas ele já admitiu, ele já falou do problema da IA americana e dos ganhos da IA chinesa no começo do ano passado. Ele teve de admitir por conta dos ganhos públicos da IA chinesa. E um outro ponto fulcral é que este ano ele admitiu que ele morre de medo de perder a eleição de meio de mandato. Lembrando, a Câmara Federal inteira dos Estados Unidos vai ser renovada no final do ano, e uma parte do Senado. Então, ele tem medo de perder isso porque ele tem medo de ser impeachmentado. Então, o Trump não só está com medo, como ele está admitindo que está com medo. E isso tem fundamentado essas ações completamente desordenadas da parte dele, né? Desencontradas de aumentar a intervenção na América Latina, garantir o quintal, dar poder para o Rubio, que na verdade é um adversário dele. E o Rubio, e quem o assessora, está fazendo desse limão a limonada para lançar o Rubio candidato a presidente em 2028. Então, o cenário, Mauro, está desse jeito. Então, todo mundo está meio aturdido, porque o Trump está jogando com o que ele tem, está botando o pé no acelerador. Um cenário explosivo pela frente, né? Completamente explosivo, vai ficar pior, inclusive.
Não tem a menor dúvida que vai ficar pior, inclusive porque ele apostou tanto na questão do tarifaço, que ele fez muita besteira e ele achou que ia parar a China. Então, essa turma lá, o Peter Navarro, inclusive aí o Bessent, que é o secretário de Tesouro dele, queria até uma política tarifária mais comedida, aí veio o Peter Navarro, atropelou, e eles partiram para cima da China, o Lutnick também, isso deu errado. Então, essa manchete que você deu um pouco antes significa o seguinte, que o objetivo estratégico do tarifaço deu errado. Ele não conseguiu parar a China. E a China continua alavancando a sua economia com o mercado externo, com um grande superávit, ali, com comércio com os países do mundo, onde a China mais exporta do que importa, e com isso vai alavancando secundariamente seu mercado interno, mas vai garantindo um salário mais alto, aumentando o poder de consumo, mas a China continua hackeando o sistema do dólar e a economia de hegemonia americana com exportações, né? Há quem defenda que os chineses deveriam apostar mais no mercado interno, mas eles estão mantendo o que é a estratégia deles desde a reforma e abertura, e que tem gerado resultado, né? Eles são hábeis ali também para gerar resultado social, principalmente Xi Jinping. Então, o Trump tá com esse problema. O Trump tem muito medo dessa IA chinesa, que é mais eficiente, que é mais barata, que entrega resultados muito parecidos. Antes de falar de China, eu queria falar sobre China um pouco, queria passear contigo no cenário aí deste início de ano. Vou começar pelo aquilo que é o mais explosivo de um cenário explosivo em várias dimensões, que é o Irã. Você acha que é possível um ataque ao Irã? Claro que é. É possível? Claro que é. Explica o cenário de um ataque ao Irã e possíveis desdobramentos e repercussões. Por exemplo, papel do Israel, países árabes, reação do Irã, reação do mercado internacional, Estreito de Hormuz, fecham... Enfim, o cenário do Irã é bem mais complexo do que Venezuela, né? Mas como é que você avalia? Claro. Não, inclusive, dá no meio dessa estratégia do Trump de manter o petróleo barato. E ele precisa do petróleo barato também, viu, Mauro? Para deixar a energia barata, porque essa história de desenvolvimento da IA, os data centers, tudo isso aí, demanda energia. Então, ele precisa que o petróleo fique barato para que a energia fique barata também e permitir o desenvolvimento mais rápido. Se a gente tem um cenário onde o petróleo aumente no mercado global, isso aí está ameaçado. Eu acho que ele está atacando o Irã com a pseudo-convicção. Primeiro, ele está sendo arrastado pelo Netanyahu. Ele não queria isso, Netanyahu arrastou ele lançando um ataque contra o Irã que estava fora do script, porque o script era... Isso, o script qual era? Se o Irã atacasse, os Estados Unidos entrariam em defesa de Israel, Israel só deveria atacar o Irã com autorização americana. O Netanyahu forçou a barra para derrotar esse inimigo estratégico, porque o Irã ali na região é um dos poucos estados ali realmente organizados, né? Um estado que não é artificial. Aí sempre que eu falo disso, que estado artificial, o pessoal fala, não, mas todo estado é artificial. De certa forma, sim, mas o que eu digo é, o Irã é um estado que representa a realidade política histórica de uma determinada comunidade que está ali. É diferente daquelas petromonarquias do Oriente Médio que levam até o nome de uma família. A Arábia Saudita é o nome de uma família. Emirados Árabes Unidos é um conjunto de emires ali que mandam numa faixa de terra que é dividida meio arbitrariamente, não é? E aqueles países têm bases americanas ali, Mauro, não só porque os americanos usam isso para também controlar o petróleo, controlar os príncipes, mas porque os próprios príncipes precisam dos americanos para garantir a existência desses estados. É diferente do Irã. O Irã tem uma existência real. Israel quer dobrar o regime iraniano ou o Irã para que o Irã termine com a beligerância, porque a República Islâmica sempre teve uma postura antagônica a Israel. Então, Israel não quer necessariamente derrubar o Irã, quer dobrar o Irã, seja com o Ayatollah ou sem o Ayatollah. Hoje, o Netanyahu está convencido que tem que trocar o regime. O que o Netanyahu tem à mão é uma dissidência interna, tem um queijo suíço lá dentro do Irã, né? Tem muitos operadores estrangeiros, tem uma insatisfação popular, tem suas causas, tem sua explicação. Mas o Netanyahu teve um plano genial de trazer o rei, o Shah, né? Chamado rei, Shah é rei em persa, em farsi.
que era a monarquia que foi derrubada pela Revolução Islâmica. Então, quer botar impressionante, o filho do Reza Pahlavi. a família Pahlavi, o que é uma coisa completamente artificial, né? Eles não têm uma ideia boa do que fazer, por isso que estão nessa, o Netanyahu está empurrando o Trump. E o Trump, provavelmente, por que ele vai atacar o Irã de novo? O único sentido seria lançar um ataque brutal ao Irã. Né? Um ataque brutal ao Irã para tentar desorganizar o país. Agora, qual o custo disso? Então, eles estão esperando que com alguma tecnologia, com alguma forma, eles vão conseguir travar o país, vão cometer a violência, de repente destruir a cadeia de comando, matar o Ayatollah, matar o comando militar iraniano. Eu acho que eles têm alguma carta na manga para eles estarem voltando, porque o Trump lá atrás relutou. Ele quase foi para a guerra, e depois ele recuou. Por que ele recuou? Porque o único modo de travar o Irã naquela situação seria uma invasão por terra. Ele não mobilizou os Estados Unidos para que isso pudesse acontecer. E o Trump hoje teria dificuldades, porque se ele não lançar um ataque cirúrgico eficiente para desorganizar o Irã, qual o problema que ele vai ter? Vai ter de entrar com tropa por terra, vai ter de desembarcar a marinha. E há um problema grave com toda essa crise social, esse racha político nos Estados Unidos, sobretudo um questionamento da juventude contra o Donald Trump, que ele vai conseguir mobilizar a galera, como um dia os presidentes americanos mobilizaram, ainda que com questionamento. Veja, o 11 de setembro foi ótimo lá para o George Bush, porque ele conseguiu mobilizar a juventude para a guerra, porque estava tudo dentro de uma tarefa heróica, de guerra contra o terror. Hoje em dia, qual a desculpa? Qual a legitimidade que o Trump teria para mobilizar os jovens para a guerra? Então, essa coisa do Irã, a menos que eles tenham uma carta na manga de um uso de uma arma, consigam travar completamente o aparato, que eles travaram, Israel conseguiu travar em parte o aparato de defesa antiaérea do Irã, mas não totalmente. Então, pode ser que eles estejam esperando usar novas armas para desorganizar o Irã e acabar com a resistência ao Irã na região, para que Israel dobre a Arábia Saudita e a Arábia Saudita entre naqueles acordos de Abraão com o intuito de Israel fazer circular capitais no Oriente Médio, que é o interesse do Netanyahu, na verdade. Sim. Agora, né? Quer dizer, só teria sentido um novo ataque ao Irã, aí um ataque muito mais brutal do que foi o ano passado. Né? Primeiro. Segundo, se Trump não entrou na Venezuela com tropas terrestres, não vai ser no Irã que ele vai entrar, né? Não vai ser no Irã que ele vai entrar, não tem a menor chance. Não tem chance. E a grande questão é supor, Mauro, o que seria esse ataque? Ninguém sabe exatamente. Então, pode ser que eles usem arma de pulso, de choque, pulso eletromagnético, joguem algum tipo de bomba mais pesado, cruzem linhas, entendeu? Levando em consideração que o problema do Irã é o Irã não tem uma estrutura de defesa aeroespacial porque não tem uma indústria de aviação de guerra compatível com suas pretensões regionais. Né? Nem tem um fornecimento garantido, porque aí é que a gente cai numa outra questão que eu sempre bato, né? Eu sempre bato nessa tecla. Os chineses investiram muito ali, mas eles não armaram o Irã uma força aérea compatível, como eles armaram o Paquistão, por exemplo, porque eles não têm uma confiança absoluta. Só que eles precisaram também expandir ali a sua área de influência de comércio e também de aposta em infraestrutura para o Irã. O Irã é importante para a China não somente por conta do petróleo, mas por conta do seu território. E o problema é que, para garantir isso, não perder isso da noite para o dia, os chineses deveriam fornecer uma força aérea. Os russos, a mesma coisa. A Rússia, a gente entende que tem um peso muito forte do lobby sionista dentro da Federação Russa, porque uma parte da oligarquia russa tem dupla nacionalidade israelense e russa. Então, a gente entende que é muito delicado para o Putin fornecer aviões, mesmo vender, estou falando vender. Os iranianos estavam aguardando comprar aviões lá da Rússia, que a Rússia jamais entregou por esse peso. Só que a China não tem um lobby sionista lá dentro. Tem um lobby sionista talvez externo. E o que eu quero dizer é basicamente que os chineses eles precisariam assumir essa responsabilidade, eles não assumiram agora. E eles podem perder o que eles investiram por essa questão, porque Israel vai.
Israel quer ferrar com a China? Não necessariamente, mas quer mudar a estratégia chinesa para o Oriente Médio. Israel quer remodelar o Oriente Médio, quer fazer com que o Oriente Médio gire em torno de si. E Israel usa os Estados Unidos, porque o interesse israelense, ele intersecciona, sabe aquela coisa dos círculos que se encontram, mas não se confundem por completo? O interesse israelense intersecciona com o interesse americano, mas ele não se confunde por completo. É um equívoco achar que o interesse israelense e o interesse americano é a mesma coisa, até porque Israel mantém relações políticas e econômicas com a Rússia, que eles se ressentiram um pouco que isso deu uma gelada por conta dessa nova divisão do mundo, mas o objetivo israelense nunca foi depender exclusivamente dos Estados Unidos. É evidente que a estratégia principal de Israel é intervir e usar os Estados Unidos, o que incomoda chineses e russos. Mas os israelenses não apostam numa coisa de uma dependência exclusivamente americana, nunca apostaram. Essa tese de vários analistas internacionais de que Israel é o rabo do cachorro Estados Unidos é absolutamente equivocada, né? É uma absoluta bobagem. Israel é um Estado que representa um ativo estratégico, para desse movimento sionista internacional, tem sua entrada na elite global. E Israel nunca apostou exclusivamente nisso daí, Agora, né? deixa eu te perguntar. Foi uma surpresa, uma decepção, foi até dolorido para as forças de esquerda no mundo ver a fragilidade, não, acho que fomos até pegos de surpresa, de fato, a fragilidade do Irã diante das incursões da aviação, né, e dos ataques aéreos de Israel no ano passado. E você falou aqui, né? Isso aconteceu porque a China não ofereceu uma força aérea militar de combate para o Irã. Continua a não fornecer, o Irã continua desguarnecido do ponto de vista de se confrontar com ataques aéreos? Se defender de ataques aéreos? Houve uma entrega russa, porque a expectativa do Irã é que a Rússia entregasse, não a China. Isso não aconteceu. Me parece que teve uma entrega aí de encomenda, mas o Irã ainda não tem uma defesa aérea, eu digo, uma força aérea compatível com o que eles precisam. E, de certa maneira, eles desenvolveram um programa de mísseis porque isso era mais barato, mais simples. Sim. Eles têm uma capacidade de ataque muito grande. Mas eles menosprezaram ao longo do tempo a construção de uma força aérea, construção de uma indústria nacional de uma força aérea, ou a compra. E o Irã, em um dado momento, ele teve muito mais isolado do que hoje, mas isso levou a décadas aí de não renovação da sua frota. Eles até recalchutaram os aviões que eles tinham ali. Mas esse é o problema do Irã. Se o Irã tivesse uma força aérea mediana, como o Paquistão tem, essa história toda ia ser muito diferente. Isso aí não tem a menor dúvida, porque até do ponto de vista da marinha, o Irã não é fraco. O Irã não é invadido, quer dizer, se os americanos fossem tentar invadir por terra, eles tentariam fazer um bombardeio pesadíssimo, se baseando nessa superioridade aérea, né? Agora, a questão que eu digo num primeiro momento, a omissão foi da Rússia, porque a relação ali militar era entre Irã e Rússia. Agora, veja, quando a China foi entrando nesses investimentos, a China deveria ter em mente que teria de armar aquele ativo territorial dela, porque, do contrário, é o bom e velho. E se esse ativo fosse atacado? E se esse ativo fosse atacado? E o tamanho dessa perda? Que é isso que pode acontecer agora. Que é isso que o Trump, eu acho que ele está. Agora, pode ser que dê errado? Pode ser que eles tenham as na manga, eles consigam travar ainda mais o Irã e arrebentem o Irã, arrebentem as cidades iranianas de uma maneira bem brutal, bem humilhante, ou pode ser que isso dê errado também, uma incursão um pouco louca. O Trump teve motivos para conseguir resistir ao Netanyahu, porque o Netanyahu determinou que os Estados Unidos fizessem uma intervenção no Irã no meio do ano passado. O Trump ele não entrou por uma questão política interna e porque ele viu que não tinha como preparar uma invasão
da noite para o dia, não havia um estudo estratégico. Imagino que de lá para cá o Pentágono tem estudado, porque o Netanyahu não tirou o pé. O Netanyahu ele é resoluto na derrota, na vitória contra o Irã. Eles estão tentando, via um uso aí, uma interferência nesses levantes, né, nessa insatisfação popular, eles estão esquerando isso daí assumidamente. Israel está tendo um papel no Irã. Se eles não conseguirem derrubar o regime, nada indica que não, eles só vão usar da confusão desse levante no Irã para lançar um ataque. É isso. Mas deixa eu te dizer, eu vi um artigo interessante de um analista internacional que escreve para a Folha, inclusive o Igor Patrick, que mora lá na China. E ele questionando, porque há uma ideia assim de uma genialidade chinesa acima de toda e qualquer outra genialidade do planeta, e que tem uma estratégia, e de fato, né, tem uma história milenar ali, de uma escola milenar de estratégia. Mas ele questiona, ele fala, a China apostou toda a sua estratégia na questão comercial e econômica, que ela conseguiria ir penetrando e construindo uma hegemonia regional e depois global a partir das suas alianças e do processo econômico em geral e comercial em particular. Ela não contava e ela não se preparou para a mudança na lógica do império, que voltou a ser uma lógica de guerra. Então, é o que você falou, a China, ela tem, a Denise estava comentando aqui antes, o Irã é absolutamente crucial para pensar a rota da seda para a China, absolutamente crucial, e a China tem a possibilidade de perder esse ativo, vamos dizer assim, na rota da seda, o que complicaria bastante os planos, porque ela não levou em conta que teria a possibilidade de ter um embate militar para assegurar esse ativo, né? Você acha que há uma questão em relação à estratégia chinesa? Tem, porque a China, claro, ganharia com o acúmulo de força ao longo do tempo, né? E os americanos perceberam isso, então estava muito óbvio. Então eles estão tentando provocar um conflito, porque o conflito que bagunce a economia global, porque é o jeito de parar a China enquanto está tempo. E é duvidoso que eles consigam parar. Então eles estão avacalhando com o jogo da globalização e com o jogo estratégico agora. O que os americanos vão fazer? Atacar esses parceiros aí que estão meio que na borda, caso do Irã, da Venezuela, e daqui a pouco o foco é batalha naval e os americanos usando a sua marinha de guerra para controlar o Canal do Panamá, tentar controlar o Estreito de Malaca, tentar jogar. Não é que eles esperam que vá dar certo Taiwan brigar com a China, eles sabem que não vai dar certo, mas eles querem criar um problema ali. Eles vão querer criar esse cenário aí de inferno global e falar, olha, chineses, vocês estavam preparados para uma inércia de esquivar da guerra, investir o recurso no desenvolvimento econômico, a gente percebeu tudo isso, vocês estavam se fortalecendo militarmente, mas a gente vai causar confusões, a menos que vocês sentem para negociar com a gente, porque o tarifaço já não deu certo. Agora, claro que a China vai ter de recalibrar, né, Mauro? É claro, porque os americanos estão virando o jogo. Daqui a pouco vai, por exemplo, os americanos botar a marinha aqui e falar, o Brasil não vai vender soja para a China, não, China. Você quer soja, compra minha soja. E se o Brasil cismar de vender, quer dizer, é soja brasileira, né, mas com a frota internacional, não é uma frota brasileira. Muitas vezes são navios até da própria China que vêm levar a nossa soja aqui. Eles simplesmente resolvam torpedear, resolvam afundar, resolvam fazer bloqueio naval contra o Brasil, porque isso da Venezuela é só um laboratório do que pode se projetar numa maior escala. E aí? Como é que vai fazer, Mauro? Aí o agro no Brasil já percebeu que pode rodar nessa conversa toda. E os americanos chegaram e falaram, não, vai ser desse jeito aqui. Não é que os americanos estejam pensando numa loucura que seria tentar invadir a China, que não vai acontecer. Mas é usar uma política de pirataria. Sim. Não é? Quem diria? Os anglo-saxões partindo para a pirataria de novo. Quem podia imaginar? E eles vão partir para essa política para tentar melar o jogo, para travar, digamos, fisicamente o jogo do comércio internacional. Que é a base da estratégia chinesa. Nesse caso, ataca o coração
estratégia chinesa, né? Tá aí a manchete do New York Times de hoje, que não nos deixa mentir. De tentar, porque no começo a China venceu, né? Aí os caras jogaram pesado e não venceu. Agora, qual a capacidade da China de tirar sua marinha de guerra, que é de autodefesa, que é basicamente concentrado na costa chinesa, da China projetar uma marinha de guerra para escoltar, digamos, correntes de comércio? Ou a China não vai fazer isso e vai simplesmente atingir com mísseis hipersônicos de longa distância? Se o navio chinês for, porque a China vai ter que tomar uma providência. Se a marinha americana for sequestrar navios da China de maneira sistemática e abrangente pelo mundo, a China vai ter que dar um jeito de defender a sua frota. E a Terceira Guerra Mundial como uma batalha naval, como uma batalha pelos mares, né? Impressionante. América Latina, então. O que está rolando na Venezuela e qual o caminho? Como é que você vê o desdobramento dos sequestros de Maduro e dessa pressão dos Estados Unidos sobre a Venezuela? É uma forma dos Estados Unidos basicamente dobrarem um país que desafia esse mando americano na região. Eu acho que a Venezuela ela não conseguiu. A Venezuela está muito machucada por anos de sanções, de isolamento, inclusive com a derrota dos governos de esquerda por aqui. Ela não conseguiu se preparar devidamente. Quando o Trump ele muda a política, porque o Trump iniciou querendo negociar com a Venezuela, ele muda por conta dele tentar ter uma arma contra o Putin para negociar na Ucrânia. Fala, cara, o Trump realmente não tem como parar o Trump na Ucrânia. Então falou, vou apontar a arma também para um lugar aqui do meu quintal que a Rússia e a China tenham uma atuação. E o Maduro, ele não acreditou, porque no primeiro momento não houve um levante das massas, como tem no Irã. As insatisfações do Irã levaram a parte da sociedade e às ruas atualmente, mesmo que manipuladas ou instrumentalizadas por Israel e pelos Estados Unidos. Mas isso não aconteceu na Venezuela. Sequer isso aconteceu. É bom a gente lembrar, não houve um levante das massas contra o Maduro. Nem houve um racha substancial do comando militar venezuelano. Então, o Maduro começou a acreditar que o Trump não faria nada, mas muita gente apontou que era possível um ataque cirúrgico, junto com o bloqueio naval. Então, o Trump primeiro fez o bloqueio naval antes do ataque cirúrgico, que foi essa ação espetacular, que não foi prevista corretamente pela Venezuela. E houve um erro da Venezuela, que foi não colocar claramente que o país tinha que se preparar para a guerra e tratar o que o Trump dizia como um blefe, porque realmente invasão por solo, eventualmente, era um blefe. Trump não mobilizou tropas suficientes para invadir a Venezuela. Mas um ataque cirúrgico era possível. O mais provável é que matassem o Maduro. Então, eles criaram essa ação espetacular. Sim. E a inteligência venezuelana falhou nesse sentido, né? De entender o quanto os americanos poderiam usar de uma força desproporcional para o Trump não perder a cara, porque ele fez um cerco militar, o Maduro não foi embora. Não houve um levante da sociedade venezuelana. Não houve um golpe militar de algum general ali falando, sou eu que mando aqui, vou fazer negócio com o Trump. Então, ele partiu para esse desespero e pegou um flanco, porque também, se o Maduro não tivesse, se a inteligência, se o Maduro encara de uma outra maneira, isso daí talvez ele não teria sido pego, ou tentariam matá-lo, não teriam matado. Então, o que é que o Trump poderia fazer se essa operação der errado? Ele teria sido o maior amigo da história. Então, teve um caráter de falha, mas eu entendo que o Maduro também procurou não colocar esse discurso, não preparar devidamente o país para a possibilidade de um ataque, porque ele temia parecer fraco dentro da disputa interna na Venezuela, né? E eu acho que é uma situação completamente insólita. Né? Qual é a disputa interna na Venezuela? Tem vários grupos ali, né? Por mais que tenha uma unidade assim, tem vários grupos. O Chávez, ele unificava as coisas, mas também tinham vários grupos ali dentro. A escolha do Maduro lá no passado foi, inclusive, porque o Maduro era uma figura de confiança do Chávez e era uma figura, digamos, conciliadora entre os grupos que se formaram no poder na Venezuela. Tem grupos, grupos ali que se manifestam pelo poder de alguns líderes, como o Diosdado Cabello, o Padrinho, que é o ministro da Defesa, a própria Delcy. Então, as falhas, elas passam um pouco por aí, de um país que foi vítima, né? Os maiores problemas da Venezuela são fruto do quê? Das sanções violentas que o Obama começou a aplicar contra a Venezuela e que o Trump piorou e que o Biden manteve. Isso arrebentou o país, criou um clima de paranoia política, de confrontação política, gerou revolta da população. Isso também marca a Venezuela. Então, a Venezuela está 10 anos sob esse cerco brutal
e também a capacidade de decisão dessas lideranças é afetada por isso, com um certo grau de isolamento também, né? O Hugo e o resto da América Latina, né? Ao mesmo, logo, simultaneamente ao ataque à Venezuela, ao sequestro de Maduro, ele já virou para o Petro e falou: você é o próximo. Ele já virou para a Cláudia Sheinbaum e falou: nós vamos entrar por terra aí no México para combater os cartéis. Ele já virou para o Dias-Canel e falou: nós vamos ocupar essa ilha. E o tempo do socialismo está terminado, encerrado em Cuba. Como é que você vê o desdobramento das ações do Império Ele aqui na ficou autoconfiante, ele usou essa vitória tática para bater a carta na mesa, né? Mas em relação à Colômbia, ele foi desautorizado, né? E por isso que ele procurou falar com o Petro também xingou ele de tudo quanto é coisa no mundo, e os dois acabaram tendo de conversar ali, porque tanto o Petro quanto o Trump foram forçados pelo seu establishment a conversarem, não sei o que será dessa conversa pessoal entre Trump e Petro, mas tem um limite, porque o pessoal deixa o Trump latir, mas ele não necessariamente deixa ele morder, porque seria complexo. Talvez ele tente fazer um ataque cirúrgico a algum suposto cartel de drogas dentro do território venezuelano para testar, ver até onde ele pode chegar para disciplinar o México. Mas isso pode dar errado. Então, é um cenário de extrema tensão que ele joga com a América Latina, mas, ao mesmo tempo, as pessoas falam, ó, segura um pouco em relação ao México. Mas é óbvio que o plano que está dado é tirar o Morena do México. Ponto. Eles toleraram o Morena, de certa forma, o Trump não permitiu que o Morena chegasse ao poder, porque naquele momento o adversário era o establishment político mexicano. Os três partidos do México acabaram se alinhando de alguma maneira com o Partido Democrata, e aí o Trump deixou que os três se ferrassem e não fez força nenhuma para que o López Obrador não ganhasse, só que o México acumulou força nesse meio tempo. E a Cláudia é mais assertiva e é mais progressista que o López Obrador. Tá. O López Obrador era bastante comedido, bastante recuado, a Cláudia não. Então, talvez eles ajam ali para tentar derrubar. Só que, por enquanto, a Cláudia é uma fortaleza, né? E eles estão vendo o meio, eles tentaram estimular uma revolução colorida lá no México, que não teve adesão, ela é muito popular, né? E na questão da Colômbia também, e detalhe, o Petro é presidente, tem alguns problemas de popularidade, mas a oposição lá na Colômbia está pior do que o Petro. Então, o candidato do Petro na eleição deste ano, o Cepeda, está em primeiro. O Cepeda estaria ganhando. E é um nome, inclusive, ontem entrevistamos aqui, foi bem interessante, a entrevista com o secretário-geral da Juventude do Partido Comunista colombiano, o Kevin Iglesias. Diz que o Ivan Cepeda, que é o candidato, né, o senador, está bem à esquerda do Petro, né? Um nome à esquerda do Petro. Eu acho que ligeiramente à esquerda. O Cepeda, ele é filho de um grande militante comunista que foi morto, né, covardemente, na época que houve um acordo de paz no final da década de 80, a esquerda foi se organizar num partido chamado União Patriótica, que eles foram perseguidos covardemente, o pai de Cepeda foi covardemente morto. É um cenário também onde mataram um candidato presidencial liberal, né? Então, a Colômbia se abriu e a direita resolveu virar o jogo na medida que todo mundo se desarmou e todo mundo saiu a público. O pai de Cepeda foi uma dessas vítimas. O Ivan Cepeda é um pouco mais moderado do que o pai dele era. O pai dele era um comunistão das antigas, né? Que o Partido Comunista atuava dentro da União Patriótica. Mas o Cepeda é um nome de esquerda, uma figura importante aí na discussão de acordo de paz lá dentro. É um cara qualificado. Cepeda será o candidato porque não há reeleição na Colômbia. A reeleição foi extinta ali. Agora, por que Cepeda está aparecendo bem? Porque se acredita que o Petro, ao longo desse mandato, pelo menos ele conseguiu desmontar a estrutura dos paramilitares que impede o povo de votar. O Uribe ganhava lá na Colômbia, Mauro, não é porque o Uribe era um fenômeno de voto, é porque o Uribe era um cara que impedia o povo de votar, né? Ele impediu o povo de votar, e a partir daí, com um quórum muito pequeno de votação, o Uribe conseguia ganhar, o Uribe conseguia se reeleger. Hoje, por que o Petro não ganhou tão bem quanto as pesquisas diziam?
Porque o Ivan Duque, que era o presidente uribista, basicamente usou esse... Sabe isso que o Bolsonaro tentou fazer aqui com a Polícia Rodoviária Federal? Eles faziam de um jeito muito mais abrangente, muito mais piorado com com lá dentro da política da política colombiana. Então, realmente, o Petro venceu uma eleição onde 44% do povo colombiano não foi votar, e não foi votar porque não quis. Porque os campesinos, porque os moradores das periferias lá da Colômbia não foram, não conseguiram ir votar, né? Isso por uma prática paramilitar, uma prática miliciana. Inclusive, a nossa milícia aqui no Brasil é inspirada no modelo colombiano de paramilitares. Né? Então, é uma coisa terrível, né? É uma coisa bastante terrível. Só que, aparentemente, o Petro conseguiu distender isso daí. E isso vai provocar um cenário mais favorável para a esquerda, porque esses setores que não puderam, inclusive, votar no Petro, tendem a votar no Pacto Histórico. E a extrema-direita não está com prestígio, não. Ela tem a base eleitoral dela, tem uns 30% ali, mas a rejeição à extrema-direita militarista na Colômbia é alta. O candidato da extrema-direita colombiano, De La Espriella, provavelmente vai ter o apoio do Trump e eles vão jogar sujo. Mas ele tem uma rejeição alta, né? E isso ajuda muito o Pacto Histórico. Tanto que o principal candidato contra o Petro é um liberal, o Fajardo, que se opõe ao Trump. O Sérgio Fajardo, ele tem uma ligação maior com o Partido Democrata. Então, nesse sentido, a coisa para o Trump na Colômbia não está fácil, o Trump foi alertado disso daí. Então, ele tem de dar um jeito, tem de buscar brocar de alguma maneira para levar a derrota do Petro. Eles vão jogar sujo, isso a gente sabe. Mas a grande questão eles vão fazer da Colômbia um laboratório para ver como eles podem intervir no Brasil. Se eles perderem na Colômbia, eles vão recalibrar a tática aqui para o Brasil. Mas a gente tem de entender como é que isso vai ser. Quero te ouvir ainda aqui brevemente sobre mais 3 países. Primeiro, Cuba. Me preocupa muito a situação de Cuba. A situação econômica está muito deteriorada lá. O Marco Rubio tem um sonho, me parece, que se não for presidente dos Estados Unidos, quer ser o ditador de Cuba. O Trump tem falado sobre Cuba. Como é que você vê o cenário ali em relação à ilha? É um cenário muito grave. Acho que o momento que Cuba enfrenta é pior até do que a era lá, o período especial do pós-Guerra Fria, né, quando Cuba perdeu a ajuda soviética. Mas a vitória dos governos progressistas na América Latina criou uma área de progresso e paz que ajudou Cuba. Cuba teve uma recuperação notável na década de 2000 e passa a ter problemas na década de 2010. Cuba fez uma aposta grande nos democratas, na possibilidade de uma reabertura com Obama, que foi alentado, mas aí veio o Trump e desmontou tudo. O Biden voltou ao poder e não fez nada por Cuba. Então, Cuba, basicamente, aguenta 10 anos muito difíceis, que tem acertado a economia do país. E Cuba depende, para sobreviver, Mauro, sendo bastante sincero, Cuba vai depender do engajamento da China ali, da Rússia, porque Cuba atualmente está tendo ajuda do México, não é pequena. E isso é uma das causas que levam o Trump a ameaçar Sheinbaum. A Sheinbaum é muito assertiva no que diz respeito à solidariedade com Cuba. E ainda tem o Brasil aqui, bem ou mal, resistindo. Mas é um cenário de penúria. Né? Cuba enfrenta um problema grave. O sistema cubano está em xeque. Perdeu a América Latina e tem um problema de organização ali, tem um isolamento do mundo e tem uma dificuldade em criar um modelo industrial que dê conta, por exemplo, da rede elétrica. Isso sempre foi dificuldade de Cuba. Né? Tem um desafio tremendo. Fidel tinha um projeto industrial antes do fim da União Soviética, mas o Fidel sabia dessa dificuldade. Cuba deveria dar um passo de um país agrário, porque o que o Fidel fez foi organizar, digamos, a estrutura agroexportadora cubana na direção do bloco socialista e com justiça social. Foi isso que o Fidel fez, mas o Fidel sabia que ele tinha de dar um passo na direção de uma industrialização da ilha, o que não era fácil. E nem sempre o Fidel saiu tão bem nisso. Quando finalmente ele estava engatando a coisa, veio a crise
na União Soviética, o fim da União Soviética, que deixou Cuba de mãos vazias. Depois, Cuba acaba ficando numa situação mais confortável quando você tem esse avanço, tem a vitória de Chávez na Venezuela, Lula no Brasil, Néstor na Argentina e por aí em diante. Só que hoje está realmente muito difícil. Então, Cuba tem que sair do isolamento, isso não depende de Cuba, depende do cenário internacional, depende da política interna da América Latina, depende da disposição chinesa em fazer alguma coisa por Cuba. A China até ajuda ali, mas precisaria entrar mais firme, e Cuba precisa de uma reforma, porque a tentativa de reforma que o Díaz-Canel empreendeu num cenário de muito isolamento também não foi uma reforma suficiente. Sim. Né? A reforma do Díaz-Canel é criticada à esquerda dentro de Cuba. E Cuba fracassa numa coisa que os chineses souberam fazer bem no momento de muito isolamento do movimento comunista chinês, que é uma política monetária devida, né? Não dá para tolerar essa dolarização indireta da economia cubana, que é uma coisa, de certa maneira, viciada. Então, a gente tem dois caminhos aí no mundo que funcionaram. Um é a economia socialista de mercado chinesa, que a Cuba tentou, da sua maneira, emular, mas não está indo, não está nem saindo do que era, nem caminhando nessa direção, ou um modelo de economia planificada que funciona, que é o da Coreia do Norte. Então, a liderança cubana ela está muito indecisa diante dos problemas. E não é uma aleivosia da minha parte. O homem forte da economia do Díaz-Canel caiu. Foi, inclusive, condenado, não somente perdeu o cargo, porque muita gente entendeu até que uma parte aí do que ele fazia era criminoso, né? Talvez uma relação, uma aposta com os americanos e que acabou nos consolidando. E hoje em dia o Díaz-Canel tem de recalibrar e recomeçar todo o jogo da economia. O que ele entregou agora não é... E é claro que é cruel isso que eu estou falando, que o Díaz-Canel tem muito pouca margem, nenhuma margem para errar, pelo isolamento de Cuba, pelo cenário latino-americano e por esse cenário internacional. Agora, ele tem de entregar uma reforma ali. Ele tem de mudar essa realidade monetária de Cuba, ele tem de acabar com a dolarização dentro de Cuba. Né? Mas eu sinto que, digamos assim, a liderança cubana e, de certa forma, a economia cubana, ela é viciada nessas brechas e até numa brecha do mercado negro que supre o que a economia planificada não consegue entregar. Perfeito. Brasil, você acha que o Trump vai se meter na eleição brasileira? Vai, claro que vai. Para que lado? Não, para o lado do Flávio Bolsonaro, do Tarcísio. Provavelmente eles querem, a princípio, o Flávio Bolsonaro aqui, né? Mas tem gente do Trump que está um pouco na berlinda nesse governo Trump, da turma do MAGA, que eles estão apostando bastante, viu, no MBL aqui no Missão. Tanto que um dos principais teóricos do MBL, o Curtis Yarvin, esteve aqui, tirando foto com a turma do MBL. Então, tanto que o MBL está batendo muito no Bolsonaro. E essa parte do MAGA está muito numa retórica de que o Bolsonaro tem que ser empurrado do barranco. Agora, grosso modo, o entendimento do governo Trump ainda que não, que o Bolsonaro ainda é um aliado, eles recuaram, porque a forma como eles foram aplicar o tarifaço contra o Brasil foi um fracasso. Mas é óbvio que eles entendem que esse polo é o polo que realmente é aliado deles. Seria muito interessante você ter um presidente fraco como o Flávio Bolsonaro aqui, ou o Tarcísio, que é um presidente fraco, que o Trump faz qualquer coisa e está o Tarcísio lá abanando o rabinho. Mas eles vão tentar entender como eles podem intervir aqui sem que o tiro saia pela culatra, né? E eu acho que eles vão fazer o teste na eleição colombiana. A conjuntura na Colômbia está mais favorável à esquerda que no Brasil, né? Vide o que são os problemas desse governo atual aqui do Lula, que se expressa até na popularidade. O governo mais impopular do Lula, quer dizer, não tem algum problema? Claro que tem. Né? E é, de certa forma, até uma negação daquilo que o Lula fez lá atrás. O Lula volta a ser presidente, por quê? Porque tem um recall da população e dele próprio Lula tendo fé no próprio taco do que ele fez teria sido correto. E, ao mesmo tempo, numa contradição performática, o Lula autoriza uma política econômica que tem mais a ver com a política econômica dos tucanos do que a política que ele empreendeu nos mandatos dele. E uma política externa também, que vai assumir um clima de recuo. Então, a partir daí, é óbvio que o Lula tem enormes problemas, e o Lula mais velho ainda, né? O Lula com 80 anos de idade, partindo para uma candidatura até imprevista, né?
porque provavelmente, se o nome for outro, a direita ganharia. Né? Sim. O lulismo não vai tentar uma composição com o Trump para evitar essa pressão dele aqui? Não tem composição, Mauro. O que tem é um discurso diplomático. Veja, eu até falei isso aqui ontem. No curto prazo, o que o Lula fez com o Trump foi correto pelo que o Brasil não tem. O que é o erro do Lula em relação aos Estados Unidos? É se a gente olhar no longo prazo. Se a gente abrir aqui o telescópio e analisar. Que lá atrás era para o Lula ter apostado numa política de rearmamento do Brasil. Né? Lá atrás, há 20 anos. Então, o erro foi cometido lá atrás do Lula transigir com os militares dessa maneira e não ter uma preocupação porque supunha que aquela coisa da globalização era algo meio inercial, que aquilo não ia mudar como mudou para cá. Então, foi uma aposta errada porque se bancou uma política externa ousada, mas não se criou um cobertor militar compatível, né? Um cobertor militar compatível com com essa ambição diplomática. Então, o erro está há 20 anos, 25 anos, o erro não está agora. Agora, se o Lula tivesse sido o primeiro mandato dele, eu daria os parabéns, porque, levando em consideração que são as Forças Armadas do Brasil, que elas são ideologicamente, que elas não têm de armamento, ele fez o possível para mobilizar os contatos internacionais aí que o Brasil tinha à disposição para dar chamar o Trump ali para um abraço, né, para um clinch ali na luta de boxe. Mas o problema é o mais geral, né? E aí, o que acontece no Brasil? Com um atraso de décadas, o Brasil está falando de mudar a política de defesa dele, tinha de começar para ontem. Não tem cabimento ser o que é. Só que vai começar a política de defesa atrasada porque procuraram não mexer com os militares lá atrás. O que a gente ganhou? A gente ganhou o governo Bolsonaro, e não só não mexeram com os militares, Mauro, como boa parte disso do Bolsonaro só foi possível por conta daquela missão infeliz no Haiti. Foi um grande erro, e que na época, digamos assim, eu era um garoto, não podia falar, mas todo mundo acreditava que aquilo era uma coisa legal. O Brasil estava na ONU, ajudando a estabilizar um país irmão, levando a seleção brasileira para fazer uma política da boa vizinhança ali dentro. Mas, na verdade, o Brasil contribuiu com as piores coisas, e aquele oficialato que foi para o Haiti, a turma que veio aqui, né, era a pior turma do Exército, que é a turma do Heleno, a turma do Silvio Frota, veja só, e essa turma se fortaleceu com o Haiti. No Haiti, eles fizeram contatos com os americanos, muito certamente, e eles começaram a se estruturar para voltar a disputar o poder aqui. Muito provavelmente, sem o Brasil fazer parte da missão haitiana, a coisa do Bolsonaro não teria acontecido. Porque a articulação militar não teria acontecido, né? Então, se a gente olha assim, Lula e Trump agora, no curto prazo, na verdade, a gente está fazendo uma análise um pouco estreita de um problema que não começa agora, até porque o Lula não aparece ontem, né? Isso é um problema de décadas, um problema de descalibragem da coisa que o Brasil não imaginou, que ele precisaria... O Lula não assumiu para si uma política de reestruturar as Forças Armadas, reconstruir as Forças Armadas para que elas andassem junto com a democracia e com os objetivos estratégicos que ele colocou acertadamente para a diplomacia naquele momento. Hoje ele é obrigado a recuar na diplomacia porque ele não tem uma salvaguarda militar e porque o Brasil não usou um momento de uma certa bonança internacional para, naquele momento, fazer o submarino nuclear, ampliar a frota da Marinha de Guerra. Então, a gente agiu com uma certa preguiça, uma certa covardia no momento que era tranquilo, e agora que o momento é complicado, a gente vai ter que tomar decisão, entendeu? Então, a questão que eu digo de Lula e Trump é que ela tem que ser vista no contexto das últimas 3 décadas, dessa década, da década de 2010 e da década de 2000, pelo menos. Sim. E teve uma aposta, me parece, também equivocada do lulismo, que foi, eles apostaram tudo na vitória do Biden, né? E deu errado, né? Não, e a gente poderia ter avançado mais. Uma coisa que faz, né? Fazer uma declaração de apoio à Câmara, né? Um negócio, presidente da República. Não só isso, Mauro. Sabe o que é pior? A gente gastou um tempo com o Biden, que a gente poderia ter andado e aprofundado o BRICS, que a gente poderia ter andado com tudo isso, e o governo... Aí tem a coisa, a galera não usou a época do Biden para avançar com algumas coisas.
ficou, pelo contrário, com milindre para não magoar o Biden e os democratas. Os democratas não entregavam nada, os liberais do governo queriam mais é que não avançasse nada, porque eles são contra a BRICS, são contra essa coisa toda. O Itamaraty, idem. O Itamaraty ficou muito poderoso. Então, quem poderia fazer alguma coisa não fez por uma certa acomodação e por um melindre, de novo, e levando em consideração que esse governo tem elementos piores do que o que foram os governos do Lula no passado. Uhum. E aí a gente perde toda a bonança dos 2 anos que a gente poderia ter feito coisas, o Biden não teria retaliado o Lula aqui, para a gente, entendeu? Para a gente simplesmente perder 2 anos aí de repente, do que isso valeu? Né? Como se o Lula fosse melindrar o Biden, fosse levar a derrota do Biden, meu amigo. Quem levou a derrota do Biden foi o próprio Biden. Foram os erros dos democratas que conseguiram a proeza de ressuscitar o Donald Trump. E a gente não tinha nada a ver com isso. Mas houve um cenário de deslumbramento, né, de conversão, uma longa marcha do que era uma social-democracia brasileira, uma social-democracia concreta, que foi caminhando para o liberalismo por uma acomodação internacional. E na hora H, o pessoal fez uma aposta e ficou sem carta na mão, porque o cenário mudou, porque estava na cara, e a gente falava o tempo inteiro, olha, o Biden vai se estrepar. O pessoal ficou negando a realidade, trabalhando com a possibilidade de reeleição do Biden, sendo que o Biden cometeu um erro crasso, que foi a guerra na Ucrânia, que ele não conseguiu derrubar o Putin rapidamente, criou um cenário econômico cuja consequência minou sua popularidade indiretamente, com inflação, com juro alto. Então estava na cara que o Biden teria dificuldades. Como é que a gente iria apostar tanto num aliado que, além de entregar pouco para a gente, era fraco, corria o risco da não reeleição? Então, essa falta de leitura... Perdendo tempo com o G20, em vez de priorizar o BRICS, né? Com o G20 e com essa relação com o Biden, tentar ter uma relação com o Biden não entregou muito. O Macron ele entregou umas fotos aí para o Lula. O que o Biden entregou? Pois é. Nada. O que os democratas entregaram? Nada, muito pouco, inclusive porque o Biden tinha uma má vontade de aturar o Lula aqui, porque foi no governo Obama que foi lançado um ataque contra o Lula. Não foi o governo republicano do Bush que instruiu a Lava Jato. A Lava Jato é uma produção do Departamento de Justiça do Obama. Os procuradores, essa turma aí toda de juízes que deveriam ser investigados por crime de lesa pátria, estavam vinculados com todo um aparato internacional de ONGs que são ligados ao ecossistema do Partido Democrata e ao Departamento de Justiça Democrata, com aval do Departamento de Estado Democrata, durante o governo do Santo Obama. Então, o Biden era obrigado a aturar o governo. O Biden não queria isso daí. E o Lula foi levado a transigir aí, porque o cenário era esse, não tinha um outro caminho, porque isso era a vontade do atual Itamaraty, porque o Celso Amorim não tem mais ali a figura do Samuel Pinheiro Guimarães e do Marco Rubio para ali constranger e obrigar o Brasil numa outra direção, e porque essas figuras que giram em torno da equipe econômica, o próprio ministro da Fazenda, Fernando Haddad, estavam inseridos nesse ecossistema liberal. Sim. E aí o que o governo fez? O governo errou. Porque o Itamaraty tomou essa postura também, porque para o Itamaraty ser, hoje em dia, tem um partido, o Itamaraty tem, que é esse alinhamento com, digamos, esse liberalismo internacional que é liderado pelo Partido Democrata. Então, o Lula foi colocado numa roubada e ele não teve equipe para contrabalancear isso. Muito pelo contrário, ele nomeou pessoas em postos chaves, aí, ministeriais, que arrastaram o governo para uma roubada e não foram responsabilizados. Porque a desculpa que eles dão para o Lula na hora H é uma desculpa mágica. O Trump ganhou. Sendo que, em que momento, e eu acho que o Lula não está caduco, e o Lula deve ter percebido, que ele foi arrastado para aí, ele topou ser arrastado para aí. O cenário que colocaram para ele não se realizou. Total. Para encerrar, um último país. A manchete do The Guardian nesse instante, tá? A Groenlândia. Qualquer coisa inferior ao controle americano da Groenlândia é inaceitável, diz Trump antes das negociações. Com a crise climática e o derretimento das geleiras e dos polos, a Groenlândia passou a ter um lugar geoestratégico crucial, né? Daqui a pouco você vai estar andando de caminhão
né, ali para a Rússia, via a Groenlândia, do jeito que a coisa vai. Como é que você vê o cenário ali da Groenlândia? Trump vai atacar? Vai anexar? Acho que ele vai. Acho que Vai? ele vai. Eu acho que ele tem uma possibilidade muito grande, e é que é bem polêmica essa questão, né? Mas ele está vendo que a Europa não para a guerra contra a Rússia, né? Porque o interesse dos liberais da Europa, ele fala, então, beleza, para vocês continuarem me dando a volta, por que o Trump não quer a guerra da Rússia na Ucrânia? Porque ele quer aquilo que a gente estava falando antes, petróleo barato. E essa guerra é um fator de tensão no preço do petróleo. Mas só que o Trump não consegue parar a guerra também, porque é uma guerra que movimenta muita grana para o complexo bélico industrial americano. Então, ele está pé da vida com os europeus estão sacaneando ele claramente, o Zelensky está dando uma volta, então ele fala, vou pegar o meu aqui, né? Aí vocês vão fazer o quê? Se aliar com a Rússia contra mim, sendo que o assunto, vocês não param nem a guerra, não. E a Groenlândia vai cair sem resistência no final, né? Opa, congelou. Bom, mas passeamos pelo planeta com o Hugo Albuquerque, foi muito bom. Muito bom. Está congelado o Hugo, ficamos então por aqui, agradecendo demais a paciência do Hugo e, enfim, o Hugo realmente tem um olhar muito agudo para o cenário internacional. A gente volta com ele em outro dia aqui para o nosso Manhã Brasil. Valeu, grande Hugo. Ficamos por aqui. Amanhã tem mais, amiguinhos. Deixa eu antes ler. Peraí, que acho que o Hugo conseguiu voltar. Acho que conseguiu. Conseguiu voltar. Legal, que bom. Deu um probleminha aqui só para me Estava me despedindo. Que bom que você conseguiu voltar. Você estava encerrando, falando sobre a Groenlândia, sobre, inclusive, a chance de não haver grande resistência à anexação da Groenlândia, né? É isso. Eu acho que pode acontecer, Mauro. E aí a Europa ela vai estar em xeque. Você vai arrebentar com a Europa, com esse eixo liberal da Europa. Acaba com a OTAN, né? Porque pela regra da OTAN, a rigor, a OTAN precisaria entrar militarmente ali para defender a Groenlândia, né? O braço, né? O braço é precisar brigar com o pé. É isso daí. E é um grau de loucura. O Trump, ele está, de certa maneira, disfuncional, ele está sendo autorizado a ser disfuncional e empurrado para ser disfuncional por conta dessa crise dos americanos. Agora, a Europa não se emenda, né? E ela não se emenda porque os interesses desse grande grupo hegemônico de lá é um interesse imperialista e que também eles não conseguem sair dessa, porque essas pessoas que comandam a Europa não conseguem sair dessa, entendeu? Então os europeus teriam de eleger eleger a esquerda, eleger a esquerda radical, o europeu que resta, mas a Europa, ela se vê como a terra da razão, da civilização no mundo de bárbaros, mas ela é parte dessa barbárie também. E a Europa, hoje em dia, é um lugar profundamente mimado e alienado, né? Então, o que os alemães fazem, por exemplo, apoiando o massacre de palestinos, uma política suicida contra a Rússia, que é defender o interesse americano ali, é tudo muito deprimente. E eles vão pagar caro por isso. Não resta a menor dúvida que a Europa, nessa toada, com essas pessoas, a Europa vai... É questão de tempo, não é se, é quando que ela vai se meter num rolo. E o Trump só é um elemento aí que põe lenha nessa fogueira. Sim. Agora, para o Trump, se o projeto dar certo, será uma vitória geoestratégica grande dele, né? Ali. Ou não? Eu acho que é. Agora, vamos ver, por exemplo, se essa história da Groenlândia der errado no Canadá também, porque depois que ele meter a mão na Groenlândia, ele vai querer meter a mão no Canadá. Isso é uma puta de uma confusão, Mauro. Puta de uma confusão. Então aí a Europa vai ter até a própria extrema-direita europeia tende a ficar contra o Trump por conta disso, que vai bater no interesse dos caras. Aí os caras vão ver que a casa vai cair mesmo. Quando a Europa perceber que a casa vai cair, alguma coisa vai acontecer. Perfeito. Né? Pode ser que a Europa acorde tarde demais. E a tendência hoje é a Europa acordar tarde demais. E é um cenário completamente insólito, né? É um cenário de ficção científica que a gente está vivendo atualmente.
mas é uma crise tão profunda do capitalismo internacional que não é uma questão que as pessoas, não, as lideranças não estão vendo. Elas estão vendo, mas elas não têm uma solução. Porque elas também não vão mudar a sua natureza exploratória. E aí vai fazer o quê? Eles não podem mudar da natureza deles. Só para entender o lugar, como a Groenlândia realmente é estratégico, né? Que os Estados Unidos em azul, do outro lado ali, ó, ali é o Alasca e Vladivostok, ali no cantinho de cima, e a Groenlândia a meio caminho entre os Estados Unidos e a Rússia. E a outra coisa que você falou, o Canadá, né? Toda essa parte branca aqui entre os Estados Unidos e a Groenlândia é o Canadá. Então vocês imaginam se o Trump, não me parece que isso vai acontecer, mas se o Trump transforma toda essa área aqui em azul, né? Onde é os Estados Unidos atualmente, mais o Canadá, mais a Groenlândia, passa a ocupar um papel, um lugar geoestratégico no mundo, o jogo fica bem mais complicado, né? Claro, e a gente tem que lembrar o seguinte, se os Estados Unidos anexarem o Canadá, eles vão se tornar o maior território do mundo, né? E o Canadá é maior do que os Estados Unidos em território. O Canadá mais Estados Unidos é maior que o território da Rússia. E pode ser que o plano de longo prazo dessa elite mais aí bárbara, mais fascista dos Estados Unidos seja abocanhar isso daí. É esse o jogo. E aí esse mundo que vai ser aí, que está com eixo no Polo Norte, esse mundo que vai ser dividido entre os americanos e entre a Rússia. Agora, se os americanos pegam o Canadá, é um grande ganho. A diferença é a Groenlândia nesse meio do caminho, que daria uma vantagem estratégica para os americanos. Então, né? Então, os americanos teriam hegemonia sobre o Ártico, porque o capitalismo internacional está fazendo o quê? Está se valorizando, está querendo ganhar dinheiro em cima do quê, Mauro? Está querendo ganhar dinheiro em cima do aquecimento global. Olha a tragédia. É incrível, né? A gente deveria estar alarmado, por isso os caras estão felizes que de repente essa terra congelada está descongelando. É uma coisa terrível. E os caras estão realmente nessa política suicida. É isso que a gente tem, né? Não só não há uma luta eficiente contra o aquecimento global, como eles estão se preparando, estão querendo que aqueça mesmo para abocanhar essas rotas aí de comércio que vão existir e para abocanhar essas terras também. Tá? Política completamente suicida, completamente terrível, porque ou a humanidade vai ser capaz de superar isso, ou a gente vai de arrasta mesmo. Vai embora. Grande Hugo, começamos o ano com uma longa conversa, longa e ótima conversa contigo aqui. Obrigado por emprestar, entregar seu conhecimento para nós aqui. Logo, logo a gente volta para uma segunda rodada aí. Vamos ver o que vai acontecer no Irã, o que acontece na Groenlândia, o que acontece na própria Venezuela, no México. Tem muita água para passar debaixo da ponte do planeta neste 2026. Obrigado, Hugo. Um grande abraço. Abraço.